Bom dia, crente! Bem-vindo às nossas manhãs de sabedoria e nós segundamos por aqui, começando com uma nova série. O nome da nossa série dessa semana é Propósito. Ela é a continuação da série que estávamos falando semana passada, que é Identidade. Juntos se forma identidade e propósito, para nós nos conhecermos, sabermos o que Deus tem para a nossa vida. Estamos começando a semana, estamos no nosso primeiro capítulo e o título da nossa mensagem de hoje é Descobrindo o seu propósito. Em primeiro lugar, eu preciso que você entenda que se você tem a fé, se você crê em Deus, se você crê no que a palavra de Deus diz, precisamos entender, ter o conhecimento que há um plano divino conspirado em nosso favor. Lá em Jeremias 29:11 diz que os planos de Deus para nós são planos de bem, são planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Podemos pegar uma analogia de Cristo Jesus, podemos pegar uma analogia de os nossos pais conosco, ou quem já é pai. Quais são os planos que você tem para os seus filhos? São planos que eles estudem nas melhores universidades, que eles tenham os melhores casamentos, que eles sejam felizes e abundantes. Então não podemos desprezar que Deus tem os mesmos plano para nós, como o Senhor Jesus disse lá no Evangelho: se vós, sendo maus, sabem dar as coisas boas vossos filhos, quanto mais nosso Pai Celestial. Lembrando que nós vivemos numa cultura do reino, então tudo o que tem no céu, que Deus deseja que nós vivemos uma cultura do céu, experimentando a cada dia a sua graça, o seu amor para conosco. Lembrando que o propósito de Deus em nossa vida também precisamos saber dessa verdade absoluta, que o propósito vai sempre envolver ajudar outras pessoas. Esses tempos atrás eu perguntei para uma pessoa: qual que é o seu propósito de vida? E ela me respondeu: aprender um novo idioma. Aí eu: não, mas qual que é o seu propósito de vida? Ela: aprender um novo idioma. Não, o propósito não tem a ver com o que você quer para você. O propósito que Deus tem para você sempre vai envolver você compartilhar, você abundar na vida de outras pessoas. O seu propósito e tudo que Deus tem dado para você sempre será para compartilhar, sempre será para ajudar outras pessoas. Deus, ele pode ter te chamado por uma missão ou um propósito, mas quando ele te chama para isso, sempre vai envolver que outras pessoas possam ganhar também. Eu não quero que você entenda que o seu propósito ele é para o seu benefício próprio. Não, o seu propósito vai ser sempre compartilhar, abundar, transbordar na vida de outras pessoas. Ele não é sobre você, não é sobre o que você vai ganhar, o que você vai se beneficiar, e sim o que outras pessoas irão ganhar com isso. Outra coisa que eu quero que vocês entendam, nós vamos entender muitas coisas aqui nessa semana, mas o nosso terreno, a nossa base de hoje, na nossa segunda-feira, é que nós precisamos entender que missão, ela não é profissão. O nosso propósito não vai ser a nossa profissão. Vou dar algumas diferenças disso mais pra frente. Apesar de alguns personagens bíblicos, porque tudo nós baseamos no que a palavra de Deus diz, tinha personagens bíblicos que viviam do seu propósito e a sua profissão era o seu propósito, mas tinha personagens bíblicos que, apesar do seu propósito, tinham profissões diferentes. Eu tenho a minha profissão, mas a minha profissão, ela não é o meu propósito, apesar que eu influencio outras pessoas, eu me beneficio da minha profissão para também cumprir o meu propósito.
Entenda, isso não é uma regra, mas você precisa buscar o Espírito Santo de Deus para ter clareza do que Deus quer na sua vida. Vou te dar alguns exemplos aqui para você entender a diferença entre profissão e missão, ou o nosso propósito. Exemplo, Davi, a sua missão e a sua profissão eram ligadas, eram a mesma coisa. Davi foi ungido para ser rei de Israel. Ele governava e vivia disso, para dar luz para o povo de Israel. Tem um trecho na Bíblia que diz que Davi era a lâmpada de Israel. Então ele foi chamado para isso e vivia isso. Jesus já era diferente. Jesus, ele tinha sua profissão, ele era carpinteiro, mas ele foi chamado, o seu propósito era levar as pessoas ao dar as boas notícias do reino, né? Levar as pessoas à salvação. Sansão era juiz e vivia disso. Os apóstolos, alguns eram pescadores e outros eram pescadores e ainda pregavam a palavra. Outros viviam só de pregar a palavra, e isso foi mudando conforme algum tempo. Paulo fazia tendas e era missionário. Ele era missionário, mas não deixava de trabalhar. Não existe um certo ou errado. Eu quero que você entenda a diferença dos dois aqui. Mas não existe um certo ou errado. Você precisa apenas ter clareza do que é a sua profissão, do que é o seu propósito, ou se a sua profissão é a mesma coisa que o seu propósito. Por exemplo, eu acho muito nobre pessoas que se tornam médicos e salvam vidas. Eu acredito que muitas pessoas não apenas levam como profissão, mas levam também como a sua missão de vida. Você também pode executar o seu propósito direto da sua identidade. Você também pode executar o seu propósito dentro da sua profissão. É o que eu faço. Eu tento levar a palavra de Deus, eu tento viver como um cidadão do reino dos céus dentro da minha profissão. Ou você também apenas pode viver apenas do seu propósito. Lá em 1 Coríntios 9,14 diz que assim ordenou também o Senhor que anunciam o Evangelho vivam do Evangelho. Então vai existir pessoas que apenas vivam do seu propósito. A palavra de Deus é clara, dizendo que todos nós temos um propósito. Lá em Efésios 4,7, na versão Bíblia Nova, diz que entretanto, Cristo concedeu as aptidões especiais a cada um, e a qualquer coisa que ele deseja, é que nós recebemos do seu rico depósito de dons. Então, como eu posso descobrir qual é o seu dom? Então, nós vamos pegar uma pizza aqui, um círculo redondo, imagina uma pizza na sua cabeça, nós cortamos ela na metade. Para você descobrir o seu dom, é o que você queima dentro do seu coração. Qual que é o dom que queima no seu coração? É ajudar os pobres? É interceder, orar pelas pessoas? É ensinar? Independente, Deus vai te dar um dom. É sobre música? É sobre... Enfim, tem vários dons. E a outra parte é o que Deus deseja que você quer. Então, você vai juntar essas duas coisas e assim você consegue descobrir o seu propósito. Efésios 4,11 diz, ele mesmo deu uns para os profetas, apóstolos, evangelistas, outros para pastores e outros para doutores. Então, existe uma multifuncionalidade aí do organismo vivo que é a igreja, o corpo de Cristo. Lembrando que eu ensinei lá na série Identidade, que um dedo não pode ser uma boca, um nariz não pode ser um dedo do pé. Cada um tem a sua função no corpo. Então, conclusão, que a sua experiência com Deus, ela irá te mostrar qual caminho você deve seguir e o seu propósito, ele vai te achar, que é o tema da nossa mensagem de amanhã. Vamos começar essa segunda fazendo tudo com excelência. Se você não assistiu a série Identidade, assista. Obrigado por assistir até aqui e Deus abençoe.